Você já ouviu falar sobre os DIUs, os dispositivos intrauterinos? Vem comigo que eu vou te falar nesse vídeo. Os DIUs são mecanismos de anticoncepção de longa duração e eles são extremamente indicados para pacientes que às vezes tomam irregularmente os seus anticoncepcionais, que esquecem com frequência, ou aquelas que usam camisinha, mas nem sempre. Então, se elas querem proteger de uma gravidez indesejada, os DIUs são extremamente válidos para essa paciente. Lembre-se sempre também, atenção, os DIUs protegem contra a gravidez, mas os DIUs não protegem contra as doenças transmitidas na relação. Então, todo cuidado e proteção adicional também é sempre válido. Quanto aos tipos de DIUs, que DIUs que nós temos no mercado? Existem dois tipos de DIUs, os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. E qual é a diferença entre eles? Qual o mecanismo de ação de cada DIU? Os DIUs não hormonais, eles agem promovendo uma inflamação na parede interna do útero. Além disso, eles promovem uma alteração no líquido que fica dentro da cavidade e nas trompas uterinas. Isso promove um ambiente que dificulta uma gravidez indesejada. Por que os DIUs hormonais têm uma eficácia um pouco maior? Porque além desse mecanismo que eu já citei, funcionando como um corpo estranho dentro do útero, os DIUs hormonais promovem a liberação do hormônio de progesterona, o levonorgestrel, que promove um bloqueio dessa camada interna do útero, transformando aquele ambiente em inóspito para uma gestação. Além disso, pacientes que às vezes sofrem com quadros de sangramento uterinos intensos, cólicas extremamente fortes, valem-se desse método de anticoncepção, porque pela ação da progesterona ocorre um bloqueio do estrogênio, que é o hormônio que promove o crescimento dessa camada interna do útero que descama e menstrua no todo mês. Quando você promove esse tipo de ação, as pacientes tendem a promover um bloqueio da menstruação ou pelo menos uma diminuição muito importante no fluxo, fazendo com que elas se sintam extremamente satisfeitas com esse método anticoncepcional. E para a gente colocar os DIUs, como que funciona? Os DIUs podem ser colocados no consultório, em ambiente hospitalar e também em ambiente cirúrgico. Quando essa última opção é válida? Quando as pacientes se sentem extremamente desconfortáveis no exame físico ou pacientes que já tentaram colocar o DIU anteriormente em consultório e não conseguiram. O colo do útero era muito fechado, ela sentia muito desconforto e a paciente acabou tendo uma falha nessa primeira tentativa. No centro cirúrgico, com anestesia, a gente consegue oferecer um conforto para a paciente, possibilitando a inserção do DIU com mais tranquilidade e segurança. Além disso, se a paciente tem alguma outra alteração que é identificada nos exames de rotina, um pólipo, um mioma, tudo isso pode ser resolvido num mesmo tempo cirúrgico, valendo-se do procedimento da esteroscopia cirúrgica, onde a gente, com uma câmera pelo colo do útero, a gente avalia toda essa cavidade, resolve o problema que ela tem e já no mesmo tempo coloca o DIU e identifica que o DIU está bem posicionado. A paciente sai do hospital com um problema resolvido e o DIU bem posicionado, garantindo uma eficácia da gravidez. Curiosidades sobre o DIU? Vem comigo, eu também tenho umas coisas para te contar. Pacientes que às vezes têm o útero muito pequeno, ou em tamanho, ou em volume, podem sentir um desconforto na adaptação inicial aos DIUs convencionais, tanto hormonais como não hormonais. Então, para essas pacientes, pode ser válida a questão do mini DIU, que tem um tamanho um pouquinho menor, sem perder a eficácia do método. Além disso, uma curiosidade válida do DIU é em relação à sua eficácia, ou que a gente pode comparar com a taxa de falha. Para se ter uma ideia, os DIUs não hormonais, pelo mecanismo de ação que eles fornecem, eles têm uma taxa de falha que se aproxima em torno de 6 a cada 1000 mulheres. Os DIUs hormonais, por ter um efeito adicional dessa parte, têm uma taxa de falha mais baixa ainda, em torno de 2 a cada 1000 mulheres. Para efeito de comparação, os métodos de camisinha, os condoms, eles têm uma taxa de falha que se aproximam de 30 em 1000. Isso mostra a eficácia extremamente elevada dos DIUs. Se você tem interesse, me segue nas redes sociais, comenta aqui, eu posso te ajudar.